parece que vai ser aí uma crise ministerial, né? Porque começou a mini-reforma e abriu uma crise ali no governo com a reação do Márcio França, né? Do ministro Márcio França. Vocês estão acompanhando como é que ficou, como é que vocês acham que, José, como é que você acha que vai acontecer esse andamento daqui para frente, dessa questão dos ministérios? Olha, veja bem, eu acho que essa questão que vem praticamente desde o início do governo está relacionada com o que me parece ser uma transição institucional que está ocorrendo no Brasil, lenta, né, mas permanente, quer dizer, sem voltar para trás, das relações entre o executivo e o legislativo. Quer dizer, o legislativo brasileiro, se a gente lembrar, a partir das crises que ocorreram durante o mandato da presidente Dilma Rousseff, depois durante o mandato do Michel Temer, e de maneira mais clara, uma abdicação total de um comando, uma liderança do presidente Bolsonaro em relação até mesmo às forças que o apoiavam, durante essas crises, um segmento do legislativo foi ampliando os seus próprios poderes, né? Isso é muito claro, por exemplo, quando a gente vê a questão do orçamento. Praticamente, o presidente da Câmara reivindicou, e foi aceito nisso, né, uma participação muito grande na definição do uso dos recursos. Né? A interferência dele é visível e o presidente Lula, em várias circunstâncias, aceitou isso. Então, eu acho que a reforma vem nesse contexto, com a ideia, né, de alcançar uma maioria no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, mas no Congresso como um todo, alcançar uma maioria que permita a aprovação dos projetos de mais médio e longo prazo do governo. Né? Eu acho que isso no presidencialismo de coalizão, como funcionou durante os mandatos do presidente Fernando Henrique e mesmo nos 2 mandatos iniciais do Lula, né, teve uma modificação. Isso funcionou, o presidente coordenava, ele tinha grande capacidade de propor e estabelecer a agenda nacional, mas isso mudou. Né? Mudou, começou com Eduardo Cunha, né, e foi progressivamente aumentando com a conquista de orçamento impositivo, emendas dos parlamentares impositivas, emendas individuais, emendas de bancada, quer dizer, um conjunto de mecanismos pelos quais os parlamentares ampliaram o seu poder de decidir e, de alguma maneira, conformar como o gasto público ocorrerá. Né? Então, a reforma vai nesse sentido. E, para isso, o presidente Lula acabou fazendo esse acordo com o Centrão, com republicanos, com o PP, né, e para a nomeação desses 2 deputados indicados, o André Fufuca, do PP, e o Silvio Costa, dos republicanos. Né? Agora, para fazer isso, ele tem que ter espaço, tem que ter, digamos, alocações abertas, né? E não há como fazer isso sem tirar alguns ministros. Agora, como a participação do PSB, né, era um componente muito importante da frente que foi formada, representada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, para poder avançar nessa direção, o presidente está tendo que deslocar, e o deslocamento do Márcio França virou um problema. Como o presidente Lula vai resolver isso, eu não sei. Porque, veja bem, o PSB e o Márcio França não são ministros da cota pessoal do presidente, eles são parte do acordo da frente que se formou para eleger o presidente. O que significa que ele precisa ter uma solução clara sobre isso, e que não signifique
ferir figuras como o Márcio França, que tem esse papel importante de representação de um dos partidos que fizeram parte da frente que elegeu o Lula, né? Portanto, tem sinal de crise aí. Você tem razão em chamar atenção para isso, né? Ô, José, eu achei excelente como você contextualizou para a gente tudo isso, mas a produção está me dizendo aqui que o senhor tem compromisso. Eu vou passar assim para o Bosco dar uma finalizada e te deixar e te convidar para voltar mais vezes. Bosco, o que você achou de tudo isso? Olha, eu estou achando os raciocínios aqui do professor Álvaro Moisés muito boas, concordo plenamente. O que me surpreendeu apenas nesse caso, a que ele mencionou, é o fato o que fica sugerido é que o presidente Lula não trabalhou internamente essa negociação, que ele trabalhou externamente, ou seja, não estava resolvida essa questão com o Márcio França, porque parece que evidentemente, esse arranjo não prevê a saída do Márcio França do governo. O que ficou mal resolvida foi a saída dele do ministério. Então, a gente fica sem saber se o presidente Lula não conseguiu convencer o Márcio França de tudo que está em torno desse rearranjo, ou se ele... E aí, a partir daí, ele esgotou a capacidade dele de negociação interna e deixou que explodisse. De qualquer forma, não é bom, porque ele teve já uma versão original, que é pegar ali uma coisa que eu chamo de costela de Adão, né? Pegar uma parte do Ministério da Indústria e Comércio, transformar numa pasta de pequenas e microempresas, que bem ou mal são elas que são as maiores empregadoras do país, então você tinha até uma justificativa formal para a criação desse ministério, sem despesas maiores orçamentárias, e ele parece que refluiu disso. A gente fica sem saber como é que ficou essa conversa com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que também é do PSB. Então, acho que teve ali uma coisa mal arrumada internamente, né? Porque já foram anunciados os 2 novos ministros, né? E o Márcio França está ali gritando, dizendo: ó, não aceito os republicanos pegar o Ministério de Portos e Aeroportos, né? Então parece que o senão do Márcio França vai além da sua posição no Ministério. Ele não está aceitando que os republicanos peguem aquela pasta. Enfim, está muito confuso isso internamente, né? Mas de qualquer forma, por tudo isso que o professor Moisés disse, quer dizer, o Congresso hoje se apoderou do orçamento, né? Já ouvi até frases assim, mais atrás, dizendo assim: olha, a gente não precisa de dinheiro mais, a gente agora negocia. O parlamentar que dizia assim: eu não vou mais lá ficar na antessala de ninguém, eles é que venham aqui, né? Quer dizer, isso ilustra tudo isso que o professor Moisés disse e que veio no crescendo do governo Dilma, como ele sinalizou, com orçamento impositivo. Depois o Temer, que já tinha experiência de presidente da Câmara 3 vezes, enfim, sabe manejar isso muito bem, trabalhou isso muito bem na gestão dele, não teve dificuldades com isso, né? E esse processo avançou, vieram essas emendas de bancada que o professor mencionou, as emendas de relator, orçamento secreto. E o que teve no fim foi um acordo ali durante a negociação da PEC da transição, que o governo ficaria com essas verbas que representaram o orçamento secreto, mas que os parlamentares teriam acesso ao direcionamento dessas verbas. E isso está sendo uma coisa truncada, com esses ruídos todos, mas como o professor disse, é uma transição para algo que se tornou permanente. Isso não tem um passo atrás mais, porque você não tira o poder. Você pode evitar que o cara ganhe o poder. Agora, se tirar depois que está conquistado, é muito difícil, principalmente nesse caso. Então, a reforma vai ter que sair, ele vai ter que ter uma base que reflita minimamente a frente ampla que o elegeu, e isso é um caminho sem volta.
Agora, vai ter muito ruído. O PT, inclusive, o professor deve concordar comigo, até ele faça essa provocação, o PT não tem no gene dele essa característica concessiva. Ele nunca foi um partido concessivo. E agora está sendo levado pela realidade política a ser. Né? Então eu fico até em dúvida como será o PT depois desse governo. Ele vai se manter aquele partido esquerda, ou ele já vai estar com a tinta mais de centro, uma coisa... Né? É uma nova era nisso aí, não é, professor? Não, João, eu concordo muito com as coisas que você está dizendo. Eu acho que é exatamente esse panorama, né? O PT já vem se moderando. Num certo sentido, deslocou mais para o centro a sua própria proposta, né? Nesse período recente da crise, né?